Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à 13ª edição do SecMasc, o Seminário dos Métodos Adequados de Solução de Conflitos, que é promovido pela FECEMA, a Federação das Entidades de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Bem, pessoal, a FECEMA, inclusive, é uma instituição que completou, no dia 12 de julho de 2025, seus 23 anos de atuação. Nós gostaríamos de aproveitar esse momento para informar que a FECEMA também recebe a filiação de câmaras de mediação e arbitragem, também de pessoas físicas como árbitros e mediadores e também os conciliadores de todo o Brasil. Além disso, a FECEMA também é uma instituição que promove o ensino, que promove a qualificação dentro da área e também desenvolve diversos materiais, como, por exemplo, a Revista Catarinense de Solução de Conflitos. Todos esses materiais eles estão disponíveis para que você possa baixar também no nosso site. E a FECEMA deseja apoiar também os MASCs e fazendo com que cada vez mais pessoas consigam se associar e entrar para essa federação que hoje já está a nível a todo o nosso país. O site da FECEMA é fecema.org.br. O SecMasc é consagrado no Brasil como um dos mais importantes eventos para a divulgação dos MASCs, os métodos adequados de solução de conflitos. Esse evento conta com o patrocínio master da SEMAGE, a Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville, e também da Adam Tecnologia. E tem o apoio institucional do CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, o CRASC, o Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, o CREA-SC, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do estado, também o CRECI de Santa Catarina, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, e do FONAME, o Fórum Nacional de Mediação, além do ICFML, o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. O SecMasc é organizado pela Garra Marketing, Promoções e Eventos. Nós agradecemos também a todos os parceiros, as filiadas e as instituições que apoiam esse evento há tanto tempo, né? 13ª edição. Nessa edição, nós teremos 2 dias de evento. Esse primeiro dia, a palestra magna com o tema Arbitragem Imobiliária, com o Dr. Francisco Maia Neto e o Dr. Gabriel de Brito Silva. E também, já amanhã, vamos ter mais 3 palestras e 2 workshops ao longo de todo o dia. O evento começa às 8h30 da manhã e vai até às 5h50 da tarde, 10 para as 6 da tarde. Um dia de muito conhecimento. Os 2 workshops, eles têm inscrição gratuita e necessitam da inscrição prévia. Então, por isso, é importante que você acesse o nosso site no Simpla para você conseguir fazer essa inscrição. É só você acessar fecema.org.br, lá você clica no site que vai te encaminhar para o Simpla e aí você consegue fazer a sua inscrição. Antes de darmos início à nossa palestra magna dessa noite para dar o start para o 13º SecMasc, eu convido para fazer a abertura desse evento o presidente da FECEMA, Walter Sidney Coabianco. Sejam todos bem-vindos ao 13º SecMasc que nos acompanha, os que nos acompanham pela mídia digital. Em cumprimento à mesa composta do Dr. Francisco Maia Neto, representando o CONIMA, Dr. Gabriel Carrara, vice-presidente do CRECI, Dr. Murilo Preve, representando a OAB Santa Catarina, Giovana Baggio, Dom Aberto, 13º SecMasc 2025. Muito obrigado, Walter, pelas suas palavras. E agora sim, aberto o nosso SecMasc, quero também passar a palavra para a sua fala inicial, o Dr. Francisco Maia Neto, que está representando o CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Por favor, Dr. Francisco, boa noite. Boa noite a todos, um prazer enorme estar de volta ao SecMasc, eu que já participei em edições anteriores. Eu quero saudar a todos na pessoa do presidente Walter Cabobianco e também dizer da importância do CONIMA estar presente aqui. O nosso presidente, doutor Joaquim de Paiva Muniz, solicitou que eu estivesse aqui na abertura, representando a instituição, trazendo essa saudação inicial. E o CONIMA é uma entidade que reúne as principais instituições de mediação e arbitragem do país,
reunidos num trabalho de não só a divulgação dos métodos desses institutos, mas também na promoção do conhecimento e vários trabalhos têm sido feitos pelo CONIMA, são podcasts, congressos, workshops. É um, realmente é uma entidade viva e que ela tem contribuído de forma muito especial. E agora, por exemplo, nós participamos de um trabalho de aproximação do CONIMA com a CEBIC, aproveitando o tema da nossa palestra de abertura hoje, que é a arbitragem imobiliária, exatamente para tentarmos capilarizar as entidades do CONIMA com as entidades que formam a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é da infraestrutura, construção e mercado imobiliário. Então, eu tenho aqui a satisfação de, nesse momento, trazer essa representação do CONIMA e, mais uma vez, agradecer a FECEMA de nos abrigar neste mais um SECMASC, que eu tenho certeza será um sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Francisco Maia Neto, representando o CONIMA. Convido agora também para sua fala inicial o Dr. Gabriel Carrara, vice-presidente do CRECI, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui de Santa Catarina. Boa noite, Dr. Gabriel. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Walter, obrigado aí pela oportunidade. O Cresci vem respirando esse ar aí das mediações, né? Incluímos aí no nosso trabalho uma câmara de mediação, né? Nesse último semestre formamos 50 corretores como mediadores, então isso mostra o caminho que a gente quer levar isso aí para o mercado imobiliário e trazer cada vez mais o papel da mediação, né? Então, eu quero apresentar os palestrantes de hoje, o Dr. Francisco, que agora já falou, Francisco Maia Neto, engenheiro civil e advogado, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de Minas Gerais, presidente do Conjuro Sinduscom de Minas Gerais, presidente da Comissão de Arbitragem e Mediação da Ibradim, vice-presidente da Comissão de Dispute Board da OAB Nacional. Currículo longo, hein, meu amigo? Então, eu acho que hoje a gente vai ter aí uma boa conversa, uma boa mediação. Isso mostra o embasamento e o nível que nós estamos trazendo aqui para esse evento. E do outro lado, Dr. Gabriel Brito Silva, né? Advogado especializado em direito imobiliário, árbitro e mediador extrajudicial, sócio da Brito e Lamengo Advogados, integrante da Comissão de Arbitragem Imobiliária da OAB da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário e presidente da Comissão de Arbitragem do CCMT, Centro Consensual em Matéria Tributária e Aduaneira. Outro currículo de peso, né? Muito obrigado aí, doutor Gabriel, pela sua presença, e já quero aproveitar e quebrar um pouco o protocolo, se o presidente me permite, mas o doutor Gabriel vai estar de aniversário amanhã, então quero deixar aqui uma salva de palmas e um parabéns para ele. Obrigado, obrigado. E fazendo o que eu mais gosto, né, Maia? Falando de arbitragem, especialmente de arbitragem imobiliária. Desde já agradeço a todos da organização, uma organização assim primorosa. Minha primeira oportunidade aqui. Agradeço também em nome da Luciane Pacheco, que fez o convite, Dr. Walter, meu querido amigo Francisco Maia, lá da Comissão de Arbitragem do Ibradim. Então, é um prazer estar com todos aqui. A gente fala muito aí desse tema que é muito afeto a nós, que é a arbitragem imobiliária. Que bacana, gente. Quero só pedir um instante para a gente também passar a palavra para uma fala inicial ao Dr. Murilo Preve, que é representante da OAB aqui de Santa Catarina. Dr. Murilo, boa noite para o senhor. Boa noite, Felipe. Boa noite aos colegas. Em nome do presidente Walter, eu cumprimento todos vocês. Hoje estou aqui representando o nosso presidente da OAB Santa Catarina, presidente Juliano Mandelli. Atuo, né, aqui, estou hoje como presidente da OAB Santa Catarina, inclusive presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de Santa Catarina. Inclusive, é um grande prazer
agora pessoalmente, ainda que online, né, doutor Francisco, conhecê-lo, a gente já conversou um pouco ali por WhatsApp, mas agora estar na sua presença é um grande prazer. Eu serei, assim como o nosso presidente da OAB Santa Catarina, Juliano Mandelli, é muito breve, muito conciso nas suas exposições, eu serei muito breve e muito conciso aqui também representando. Eu só quero destacar, tá, em nome da OAB Santa Catarina, o quanto é uma alegria estarmos aqui como apoiadores desse evento, o quanto é uma alegria para a comissão de arbitragem da OAB Santa Catarina estar aqui presente, inclusive amanhã, né, tendo a oportunidade de palestrar também nesse evento e deixar as portas escancaradas da OAB Santa Catarina, da comissão de arbitragem, para essa temática, para a FECEMA, para todas as câmaras, né, de arbitragem e mediação de Santa Catarina e, claro, né, dos outros estados, e que possam contar muito com a OAB de Santa Catarina. No que nós pudermos incentivar, auxiliar, apoiar no desenvolvimento cada vez maior dos meios alternativos de resolução de conflitos, meios adequados de resolução de conflitos, pode ter certeza que terão o apoio da OAB Santa Catarina, terão o apoio da Comissão de Arbitragem da OAB Santa Catarina e tenho certeza que de todas as outras comissões afetas aos MESCs. Então, em nome do presidente Juliano Mandelli, eu desejo um excelente evento. Em nome da OAB Santa Catarina, eu desejo um excelente evento, excelentes palestras, que sejam momentos de muito, muito aprendizado. E reitero aqui os cumprimentos, deixando a OAB Santa Catarina sempre, sempre mesmo à disposição. Um excelente evento e encontro vocês que estão no webinar amanhã às 8h30 da manhã para a gente conversar um pouco sobre arbitragem e administração pública. Até lá! Que bacana, é isso aí. Amanhã tem também a palestra do Dr. Murilo Preve. Muito obrigado pela sua saudação inicial. Quero também aqui citar a presença do administrador Leandro José João, que é conselheiro e também coordenador geral da Câmara Setorial de Saúde do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina. Doutor Leandro, o senhor gostaria também de dar uma saudação inicial aqui no nosso evento? Queria primeiro parabenizar pela realização do evento, dizer que é um prazer o Conselho Regional de Santa Catarina estar apoiando, que não será o primeiro, mas o último apoio, mas apoios posteriores, pela importância, né, da mediação e arbitragem. A gente já está ali no Conselho há algum tempo, falo em nome do presidente João Moser aqui, que é algo que é interessante para a sociedade, né? A gente vai tratar um pouco disso, eu acho que no decorrer do seminário. E amanhã cedo, 8h30 da manhã, junto com o Murilo ali, a gente vai estar conversando um pouquinho mais. É isso aí. Muito obrigado, administrador Leandro, do CRA. E é importante, né, esse setor do CRA, que o CRA representa, é um dos que mais utiliza a arbitragem. E, é claro, amanhã a gente vai falar sobre isso também. Agora nós vamos dar início, então, à palestra magna de abertura do SECMASC 2025, com o tema Arbitragem Imobiliária. A gente informa a todos que estão aqui participando que, ao fim da palestra, vai ser aberto um espaço para perguntas. O coordenador vai poder fazer essas perguntas aos nossos palestrantes. E, para isso, você deve fazer as suas perguntas aqui na ferramenta QIA, aqui no Zoom mesmo. Você vai clicar ali, vai digitar sua pergunta, vão colocar também o seu nome, de onde que você está assistindo, qual é a sua formação, onde é que você atua, para que essas perguntas possam ser respondidas. Os certificados digitais de participação do evento eles vão ser enviados após o encerramento total das atividades, ou seja, somente na sexta-feira à noite. E para isso você tem que estar cadastrado. Então, se você está assistindo aqui e não fez a sua inscrição, você tem que acessar o nosso site, fecema.org.br. Lá ele vai te encaminhar para o Simpla e você vai poder fazer a sua inscrição. Os palestrantes dessa noite são o Dr. Francisco Maia Neto e também o Dr. Gabriel de Brito Silva. E para coordenar esse painel, eu convido então o Dr. Gabriel Carrara para dar início a essas apresentações dessa noite, que com certeza vai ter muito conhecimento para dividir com todos nós. Por favor, Gabriel. Muito obrigado. Feitas as apresentações, né? Eu acho que eu vou começar, se me permitir, doutor Francisco, vou começar com o doutor Gabriel, para ele começar a explanação dele, para a gente começar esse tema de abertura, e daí depois, sim, o doutor Francisco entra. Pode ser assim? Ô, Maia, a gente tinha combinado você fazer a parte inicial, mas fica à vontade também, o que você preferir. Tá fechado o áudio, Maia. Me perdoe, gente. Desculpa. O Gabriel teve acesso à minha Sim. apresentação e
a princípio, eu fiz a apresentação para eu falar primeiro. Então, se vocês. Exatamente. É, porque o Exatamente. Gabriel, depois eu tenho certeza que ele vai arredondar essa. Quem sou eu para falar depois do Gabriel? Eu tenho que falar primeiro, gente. Então, nós eu vou pedir licença, então, para colocar aqui o meu PowerPoint. Já está podendo compartilhar aqui? Como é que é? Sim, fica à vontade. Pode Tá compartilhar liberado para Nós, compartilhar. que vai dar tá, certo. tem que pôr aqui. Doutor Francisco, enquanto você está pondo aí, eu vou só eu só falei para o doutor Gabriel começar primeiro, Ah, por conta dele estar de aniversário amanhã. Foi só por conta ah, disso. tá. Não, eu não, é porque ele vai entrar depois. Eu Tudo só vou bem. perguntar a vocês o seguinte: vocês estão vendo a página inicial da minha Estamos vendo. É só o senhor apresentação? colocar em apresentação que aí vai ficar em tela Tá cheia para a gente perfeito, também. Maia, tá perfeito. Passou a primeira slide? O senhor tem que clicar em apresentar primeiro ali, porque senão não vai dar certo. Tem um. Apresentações de slides lá em cima. Ah, peraí, deixa eu ver onde é que tá aí. Página inicial, inserir, design. Inserir. Não, mas aí apresentação de slide, pelo que eu entendi. É a sétima aba. Tá selecionada a página inicial, que é a segunda, aí vem um pouquinho mais para a direita, até a apresentação de slides. Está logo abaixo da palavra arbitragem, ali do título. Peraí. Não, Lá em no cima no meu. cabeçalho. Não tá. Aqui? Não. Mas peraí, gente. Tem um F5 aqui, ó. Pode ser que funcione. Entrou para. Mas Eu passei o primeiro slide. Vocês viram passar ou não? não passou. Ele está parado mostrando a sua tela, né? Todo o PowerPoint, mas sem estar apresentando. Peraí. Lá em cima tem a aba apresentação de slides. Se o senhor clicar lá, aí o senhor vai conseguir colocar para apresentar em tela cheia para a gente também. Para mim não Ô aparece, não. Francisco, Desculpa. faz um Oi. favor, para a apresentação, reinicia ela, Tá, fecha a apresentação, reinicia, porque só está apresentando no teu computador. Você está vendo passar os tá. slides, nós não, tá? Agora, quando for compartilhar, compartilha a tela, toda a tua tela, do Peraí, porque desktop agora ali. saiu o meu PowerPoint aqui, gente. Isso, agora Só um abre minutinho, de por novo. favor. Isso, quando for compartilhar, compartilha o teu desktop, tá? É a opção tela Daí vai- cheia, né? Isso, que senão ele vai ficar, só fica para o doutor Francisco vendo passar os slides. Tá, eu estou abrindo ele e estou colocando tela cheia. É isso que vocês querem. Modo apresentação. Isso, vai lá, primeiro compartilha daí a apresentação, vai no share aqui que tem, ó, embaixo, Tá. Compartilhar. share, Tá. share, clica abre primeiro ali, daí vai aparecer o PowerPoint ali. Quando você clicar em Sim. share, vai estar screens, daí clica no PowerPoint que daí vai aparecer para nós. Tá. Só que Isso. ele. Tá. Agora bota em modo apresentação. Lá em cima, um, Não é dois, embaixo aqui, não? pode ser também, ali embaixo aquele É. lá. Tá, eu Vê já se vai dar coloquei. certo. Entrou modo apresentação. Vocês estão vendo a tela cheia? Vai chegar. Hum, não, Ainda para não a vai gente chegar. está aparecendo o seu slide completo, né? A tela do PowerPoint não está aparecendo o slide em tela cheia para a gente. Dá um ESC e passa com o cursor agora para ver se nesse modo a gente consegue ver cada slide. De repente, deixa dessa forma. Aqui você vê. Isso, Fica assim a gente perfeito, eu acho que está consegue. perfeito. Mas dessa É, forma. é engraçado isso. Tá Dá com... para ler, dá para Ah, ler. já sei o que que é. Eu não habilitei edição. Talvez seja isso. Quer testar de novo? Olha se apareceu tela cheia. Não, Oi. continua assim para a gente, mas a gente consegue assistir, a gente consegue ler aqui desse jeito. Você pode continuar. Sai da Tá, tela cheia, doutor Francisco, e apresenta normal. tá, sim. Tá, tudo bem. Desculpem, mas se eu não tô. O Zoom costuma dar algum problema, infelizmente. Bom, mas vamos lá. Gente, nós vamos dar início então a essa conversa sobre arbitragem imobiliária. A gente tem feito algumas abordagens sobre isso. Eu sempre cito uma frase
empresário brasileiro que acho que todos aqui conhecem, o Rubens Menin, que quando ele recebeu esse prêmio de industrial do ano, ele falou uma frase que me marcou muito e depois eu extraí do discurso dele, que nós temos alguns problemas no Brasil, temos muito, mas ele destacou três, mas o primeiro deles, ele citou a judicialização. O Brasil é o país mais judicializado do mundo. E isso se traduz em números. Eu costumo dizer que, ao contrário da música do Beto Guedes, Sol de Primavera, né, quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, normalmente, quando entra setembro e o CNJ publica o seu Justiça em Números, infelizmente as boas novas não chegam para nós. Esses números retratam uma compilação que nós vemos fazendo desde 2009, e eu não vou ler, e depois eu quero compartilhar essa apresentação com vocês. Nós temos números assustadores. Nós temos 125 milhões de processos tramitando, e no final do ano sobram 80 ainda. Um juiz recebe a cada 2 dias 17 processos novos, dias úteis. 17 processos novos a cada 2 dias úteis, em média, né? O que gera um total de 6.700 processos por ano por magistrado. E a situação, nesses 15 anos que nós temos acompanhado aí a estatística, essas séries históricas mostram que o crescente desses números é uma realidade, embora nós tivemos uma boa nova, sim, que a taxa de congestionamento caiu 10%, quase 9%, e é a chamada meta 5 do CNJ, que é diminuir a taxa de congestionamento. Se ela continuar caindo, vai ser excelente, porque a tendência, então, é diminuir. Mas mesmo assim, o ministro Salomão, quando instituiu a comissão revisora da lei de arbitragem e criação da lei de mediação, que eu tive a satisfação e a honra de participar, ele fazia uma conta simples, né? Como nós temos 125 milhões de processos em tramitação, algo em torno disso, e o Brasil ainda não tem 250 milhões de habitantes, mas imaginemos que estejamos próximos disso. É como se todo brasileiro estivesse demandando, porque cada ação precisa de 2 pessoas. Se nós multiplicarmos por 2 o número de processos, é até um pouco superior à população brasileira. E aí nós chegamos aonde que nós estamos trabalhando aí, como bem colocou meu querido colega Murilo Preve aqui, meu companheiro de presidência de comissão de arbitragem da OAB. Esse trabalho que a OAB tem feito é de uma importância muito grande, porque o sistema multiportas, ele tenta mostrar que a única porta que se abre não é a porta do judiciário. Nós temos outras portas que precisam ser exploradas, que vêm sendo exploradas e com resultados bastante satisfatórios. E aqui, numa rápida apresentação desses métodos extrajudiciais, alternativos, adequados ou apropriados, eu coloco todas as denominações, porque isso, na minha modesta opinião, não tem importância. Importância é o fim. Então, temos esses 2 grandes grupos, os métodos autocompositivos de um lado, né, como o próprio nome diz, que restringe-se aqui nesse breve apresentação na negociação, na mediação e na conciliação, e os heterocompositivos, quer dizer, adjudicatórios, onde tem um terceiro que decide, que é a arbitragem de um lado e o poder judiciário de outro. A arbitragem ela é voluntária, eu não tenho como obrigar alguém a se submeter a um processo arbitral, enquanto o judiciário é compulsório, porque se alguém entra na uma ação judicial e o outro não se defender, vai ser julgado a revelia. Então, isso torna compulsório. A ideia que nós construímos nessa figura metafórica da pirâmide da solução de conflitos, que traz na base a negociação, que é a autocompositiva direta, né, que não tem participação de terceiro, passando para mediação e conciliação, que tem a participação de um terceiro, mas ainda é indireta até chegar
na parte superior, que são esses dois métodos heterocompositivos, e sempre a arbitragem, o Poder Judiciário, perdão, ele fica no topo, porque o judiciário ele serve, inclusive, como o único meio de efetividade de uma decisão. A arbitragem, ela não é possível de se autoexecutar. Se ela não é cumprida voluntariamente, o judiciário é que fará cumprir. E a ideia da pirâmide é essa que está na parte direita do slide, é que da base para o topo tende a ser mais duradouro, é crescente a intervenção de terceiros, aumenta o formalismo e existe maior litigiosidade. E chegando na arbitragem, esse conceito que todos nós aqui temos, que a arbitragem é um método em que, de um lado, tem uma parte, de outra parte, né? Parte um e parte 2 que eu chamei aqui, e no meio, um tribunal arbitral ou um árbitro único que vão proferir uma sentença. Isso é muito importante, é uma denominação que veio com a lei da arbitragem em 1996, e com isso nós temos a efetividade da decisão do árbitro ou dos árbitros. Ela faz título executivo judicial. Aqui eu encerro essa brevíssima introdução com o condão exatamente de alargarmos a nossa visão para o que nos traz diretamente aqui, que é a arbitragem no segmento imobiliário. Meus amigos e minhas amigas, pensem vocês nos atores desse grande universo que é o mercado imobiliário. Eu aqui listo mais de 20 players que se interagem, que constroem relações contratuais, relações informais, relações espontâneas, relações necessárias, e isto gera conflito. Toda vez que há uma interação, existe a propensão ao conflito. Não é que o conflito sempre vai existir, mas existe uma propensão ao conflito. E, principalmente, quanto maiores os players, mais interações nós temos, maior essa propensão ao conflito. E aqui algumas das visões que nós temos sobre essas controvérsias que levam ao surgimento de conflitos. Alteração na legislação vigente ou na política econômica. A semana passada, eu participei de uma audiência de arbitragem. Um dos principais temas que se discutia foi a legislação trabalhista, que prevê o recolhimento de encargos, que ela mudou num determinado momento, passando a ser 20% da folha para 2% do faturamento. Com isso, você alterou o regime de contratação, o regime de custo daquela obra e como isso repercute entre contratante e contratado. Então, é um exemplo pontual. Eu tive uma arbitragem também muito interessante, que era uma hidrelétrica situada na divisa de dois estados, perdão. O cimento ele foi considerado no custo comprando de um estado, onde o ICMS era bem inferior ao do outro estado. Num determinado momento, a legislação muda e iguala o ICMS. Houve um desequilíbrio econômico-financeiro desse contrato. O descumprimento de obrigações ou regramentos, isso é normal de gerar conflito, é óbvio, a pessoa descumpre uma obrigação, ou no caso aqui, regramento, o que me vem à mente é a questão condominial. Sei que nós vamos falar sobre isso, Gabriel tem muitos exemplos disso, aí usualmente tem contribuído na comissão do Ibradim, trazendo decisões. O caso Fortuto ou Força Maior, que eu fui membro de um dispute board numa obra de infraestrutura em que nós fomos
colhidos no meio da Covid, da grande fenômeno de paralisação mundial da Covid, caso fortuito, ou força maior, como queiram classificar. As relações bilaterais continuadas ou sucessivas, isso realmente é uma questão muito importante. O nosso presidente do Cresci aqui, vice-presidente, doutor Gabriel, sabe, por exemplo, aquela relação entre locador e locatário. Isso é uma relação continuada e sucessiva. Vão surgindo fatos, o IGPM no contrato que subiu muito. Então, eu estou procurando pontuar algumas relações aqui que me vêm à mente de casos, inclusive que nós já enfrentamos profissionalmente na condição de árbitros, peritos e o assessorando também empresas em mediação, por exemplo. Terminamos agora uma mediação em São Paulo que versava sobre esse próximo tópico que eu vou falar, alteração de escopo contratual. Uma empresa contratada para fazer uma terraplenagem imensa no terreno e, de repente, começou o escopo a mudar. Não, não era isso, tem que fazer o tombo, tem que da terra para um lado, volta para o outro. Poxa, eu não fui contratado para isso. O escopo do contrato era eu tirar uma terra daqui e colocar ali. Então, isso gerou uma discussão imensa. Serviços adicionais não previstos inicialmente. Temos várias situações dessa, porque durante o desenvolvimento do contrato, hoje em São Paulo, eu tive uma reunião de manhã com um colega, não era sobre isso, mas ele estava exatamente me dizendo que ele está estudando um conflito para emitir um parecer sobre uma obra sobre o regime de PMG, para preço máximo garantido, e trocamos ideias sobre a questão exatamente porque havia uma alteração nos serviços adicionais não previstos que alteraram também esse equilíbrio do PMG. Um fator muito importante é a incompletude dos contratos de trato sucessivo. É impossível alguém prever num contrato tudo o que vai ocorrer, por exemplo, numa obra de uma barragem que dura 5, 6, 7 anos. Então, ele é incompleto não por incompetência, não por deficiência, mas pela própria natureza desse contrato que leva essa incompletude. E, finalmente, uma questão que está na ordem do dia no mercado imobiliário e da construção, que são as questões das patologias construtivas. São elas decorrentes de vício ou não? E isso tem gerado uma grande discussão. Nós temos um grupo de trabalho na CEBIC, inclusive, sobre isso, coordenado por um colega da Bahia, e que tem gerado um acúmulo de ações judiciais muito grandes e outros casos em que existe cláusula compromissória. Eu mesmo já participei de mais de uma em que ele deságua na arbitragem. Bom, e por que se busca os métodos extrajudiciais, métodos adequados, métodos alternativos, como queiram classificar, não vamos entrar nessa questão semântica, mas, primeiro, busca de celeridade, especialidade e economia. Isso é fundamental. Um mercado, uma pessoa que tenha conhecimento de incorporação, é muito mais fácil dela decidir sobre um conflito nessa área, às vezes de um juiz que passou 10, 15 anos da vida dele numa área criminal, chega numa comarca, usar aqui Florianópolis, que nós estamos falando com os colegas de Santa Catarina, e se defronta com uma questão dessa. É muito mais difícil para ele enfrentar. E a economia? A economia é notória, porque principalmente o desgaste que se tem ao longo do tempo, que se acumula de custo, que se leva num problema desse. Vocês imaginam uma obra paralisada por uma ação judicial. Isso é um desastre. Ela nunca vai retomar o seu curso normal. Bom, hoje nós temos uma utilização muito grande
da cláusula escalonada. O que é a cláusula escalonada? Que ela prevê fases. Eu faço negociação, faço mediação só depois que eu vou para a arbitragem. E agora, mais recentemente, a cláusula customizada. Gabriel hoje teve uma reunião muito importante da Comissão de Arbitragem e Mediação do Ibradim e nós, parece que é dia primeiro, depois Gabriel me corrija, vamos ter uma apresentação desse trabalho sobre cláusulas customizadas para os diversos segmentos do mercado imobiliário, que é muito Dia primeiro, importante. Maia, confirmado, dia primeiro. Confirmado. É. Obrigado, Gabriel. São tantos números na minha cabeça que às vezes eu me confundo um pouco, me perdoe. Mas uma cláusula compromissória para um condomínio, ela é diferente de uma obra. Então nós precisamos prever isso. É, esses tratos, como eu me referi há pouco, de trato sucessivo, que se sucedem as obrigações ao longo do tempo. E, principalmente, aquelas de longa duração. Citei o caso, por exemplo, de uma hidrelétrica, mas nós temos casos até de construção civil. O colega Gabriel Camara, que é do mercado imobiliário, sabe que nós temos, às vezes, uma edificação de grande porte que demora 6 anos para ficar pronta. Sucessão de questões aí. E é importantíssimo nós termos uma válvula própria para estancar qualquer ameaça de paralisação ou de descaminho, desgoverno do contrato por uma paralisação judicial. Eu fui nomeado ato de emergência esse ano em São Paulo, num caso que aconteceu numa cidade de grande porte, e que era uma permuta de uma área que ela ia parar se não tivesse um ato de emergência para decidir naquele momento a continuidade dos trabalhos. Temos exemplos de conflitos societários. Participei de uma grande arbitragem no Rio de Janeiro, de um conflito societário que envolvia retirada de um sócio da sociedade, e foi muito complexo, porque que havia questão de passivos ocultos, muito difícil o trato disso. A questão de fornecedores e clientes habituais, que é, às vezes a pessoa tem 4, 5 contratos, um dá problema. Poxa, se você entra na justiça aqui, inevitavelmente você contamina o outro. E as questões de natureza familiar que acabam reverberando quando a empresa ou a família acaba virando uma empresa, tem negócios no mercado imobiliário. E principalmente quando ocorram ligações por mais de um relacionamento entre as partes. Um exemplo que eu cito muito é um caso que nós tivemos também de uma grande obra de infraestrutura, onde existia o contratante, o contratado, que era uma construtora, né, que contratou um empreiteiro para fazer determinada etapa da obra, e este empreiteiro contratou uma empresa de andaimes. Vejam vocês, o primeiro contrato entre o contratante, cláusula de arbitragem. Do contratante, do contratada com o empreiteiro, cláusula de arbitragem. Do empreiteiro com o fornecedor de andaime, cláusula judicial. Nós tivemos que decidir sobre ações judiciais que estavam em curso. E não era um só, não, fornecedor de andaime, parece que eram 7 ou 8, pelo tamanho da obra. Então, olhem, vejam vocês a quebra dessa cadeia, o que representou para o, esse contrato como um todo. Bom, agora já para finalizar em rápidas palavras, para que nós possamos ouvir aí o Gabriel, que todos esperamos, de conflitos do setor imobiliário que nós já tivemos participação, algum deles já citei, mas são contratos de construção, conflitos condominiais, contratos de locação, conflitos de vizinhança. Pasmem, já tivemos questão de vizinhança resolvido por arbitragem. Muito interessante isso. Questão de área contaminada e passiva ambiental. Tive 2 casos em São Paulo, bastante interessante. Vícios construtivos, que eu citei anteriormente. Incorporação imobiliária como um todo, já tivemos diversos. Administração imobiliária e corretagem, doutor Gabriel. Já fizemos alguns casos desse de conflitos, tanto com administradoras de locação, infelizmente, com questão de prestação de contas, etc.
e a corretagem onde havia mais de um interveniente para aquela mesma operação. Compra e venda, incorporação e permuta, acabei de citar um de permuta, nós já tivemos alguns casos, tivemos, por exemplo, um caso bastante recente, e só para finalizar aqui, que eu achei muito interessante, a importância, inclusive, do meio online. A arbitragem ocorreu em São Paulo, o árbitro era único de Minas Gerais, uma a empresa era do Nordeste e um dos adquirentes, ele morava num país da Europa. Então, nós fizemos aquilo, tudo online. Essa arbitragem não durou 6 meses, durou menos de 6 meses, exatamente pela facilidade hoje de podermos fazer online. Não havia prova a produzir, era um contrato de compra e venda que, infelizmente, gerou esse conflito. Com isso, eu encerro essas minhas modestas palavras, essa introdução, para que nós possamos, então, ouvir nosso querido Gabriel aí, trazendo as considerações dele também. Muito obrigado. Excelente, viu? Muito, muito bom. Parabéns aí pelos exemplos que você deu e mostrando a abrangência que se pode se trabalhar com arbitragem, né? Eu acho que essa sua provocativa cabe muito bem, né? Para a gente entender que o mercado tem N possibilidades e N coisas para ser feitas, né? Então, parabéns pela apresentação, parabéns pelo conteúdo. Obrigado aí. Eu acho que a sua frase final é perfeita, né? Quanto mais a gente compartilha, eu acho que mais a gente aprende, né? Então, obrigado por compartilhar aí o seu conhecimento com a gente. Então, agora, sem muita delonga, vou chamar o nosso pré-aniversariante, doutor Gabriel Brito. Contigo, Vamos lá. Gabriel. Muito obrigado, Gabriel Maia. Parabéns pela explanação. Foi muito esclarecedora, muito didática e fico muito feliz sempre de lhe ouvir. Aqui tem a apresentação que o nosso querido Gabriel já falou, que mais interessa é ali o Instagram e o WhatsApp, então teremos oportunidade ao final para sanatória de dúvidas, enfim, esclarecimentos, mas se ficarem de mais dúvidas também, como o Maia informou lá os contatos, fica aqui, não tem sábado, domingo, feriado, madrugadas, fique à vontade de verdade, do fundo do coração, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Temos aqui, como estamos aqui nessa aula inaugural, nessa aula magna, eu trouxe duas falas da Selma Lemes, aí, coautora da lei de arbitragem, né, e do nosso ministro Vilas Boas, né? E a primeira, quanto a Selma Lemes, foi um seminário que eu fui, né, no BNDES em 2023, e a do Vilas Boas lá na FGV, no seminário de arbitragem em 2024. E a Selma esclareceu muito bem, inclusive foi fruto de um artigo que escrevi seguidamente, que me tocou muito essa fala dela. Cláusula de arbitragem é uma cláusula com cunho econômico e não jurídico. Não é uma cláusula de solução de litígio, mas de desenvolvimento da economia. E o mais importante vem aí, a arbitragem é um exercício de cidadania, as partes escolhem o julgador. Então, isso aí foi, assim, muito tocante. Eu, com um papelzinho, minha caneta, anotei e me fez pensar muito, né? A do nosso querido ministro Vilas Boas foi na FGV em 2024, e aí ele traz a arbitragem se tornou um instrumento central de garantia da segurança jurídica. Essa palavra é muito importante, sem segurança não tem investimento. E estamos em momento de maturidade institucional da arbitragem e é muito raro não haver referência à arbitragem no STJ, e é o que a gente vê aí o STJ como um defensor em todas as suas decisões monocráticas, acórdãos do Instituto da Arbitragem. Isso é muito bom para o país, e aí, como a Selma pontuou, para o desenvolvimento da economia, né? A gente está falando aqui de arbitragem imobiliária, então, só para ficar uma coisa bem evidente em termos de números, né? A professora Selma Lemes todo ano faz o seu estudo Arbitragem em Números, 2024 também fez, brevemente sairá
ou de 2025, e eu peguei aqui as câmaras em que a Selma se coloca para ser a base do seu estudo, e ali fica muito claro, até me surpreendeu, sabe, Maia? Câncer CBC, Câmara Clássica, aí, desde 1979, construção civil está em terceiro lugar em número de arbitragens, isso é impressionante. Estamos a CCI aí em primeiro lugar, construção civil, e isso realmente me surpreendeu ainda mais. Câmara do Mercado, que a gente fica pensando só lá em questões financeiras, né, companhias de capital aberto, nós temos construção civil em terceiro lugar. FGV, contratos imobiliários, primeiro lugar. Claro que nesses casos, muitos deles, casos complexos, com perícia, e ainda assim a gente fica muito feliz. Duração média da prova técnica, 11 meses. O menor, né, prazo aí, quanto a um processo, um procedimento arbitral, foi de 4,5 meses, o maior de 17 meses. Então, aí a gente tem já um panorama nacional de câmaras clássicas e do número de questões imobiliárias em arbitragens. Eu achei importante trazer isso para vocês. Depois, como, mais uma vez, a gente está numa aula magna, eu acho importante sempre bater aqui nessa trincheira, que muito se ouve aí na mídia de anulatórias, questões bilionárias, interesses múltiplos, mas a gente tem que se pautar em números, é isso que importa. E a nosso querido Sebar fez em novembro de 2023 um estudo detido no Tribunal de São Paulo. E por que Tribunal de São Paulo? Porque é lá que estão as sedes das arbitragens, em sua maioria, principalmente dessas câmaras que eu mencionei anteriormente. E ele pegou um período de 5 anos, de 2018 a 2022, foram localizadas 606 sentenças arbitrais com anulatórios relativamente a elas, e apenas 6 ações anulatórias foram julgadas procedentes no todo ou em parte. É muito simples, é só fazer a regrinha de 3, você chega a um número de menos de 1% de anulatórias procedentes no todo ou em parte. Então, se você for falar de matemática, é um número irrelevante, não é tema para congresso, para artigo, para nenhum sarilho ou em qualquer lugar que seja, pelo número inexpressivo. É importante a gente ficar em mente. Outra questão, eu sempre falo de arbitragem e tal, o pessoal fala assim, poxa, Gabriel, lindo, maravilhoso, adorei. O problema são os custos, e aí inviabiliza, né? Claro, a gente já trabalhou no Estudo Social Malembres, essas 6 câmaras, inicialmente muito voltado para o direito marítimo, mercado de capitais, setor industrial, litígios aí, empresariais, mas a gente vem caminhando para câmaras médias, câmaras menores, com tabelas de custas mais acessíveis, o que possibilita também o ingresso aí dos contratos imobiliários. Claro, a gente tem as incorporações, isso não tem dúvida, sempre esteve aí, e certamente essa temática são uma daquelas, estão, né, como objeto daqueles procedimentos que a gente viu nas câmaras citadas. Mas a gente é possível hoje caminhar e se falar quanto à locação, quanto a condomínio, quanto a uma compra e venda, né? E aí é essa democratização e esse caminhar para o mercado médio. Temos aqui o Maia, lá do Conima, então é preciso todo mundo acesse lá o Conima, tem as câmaras cadastradas no Conima. Acessem os sites dos respectivos tribunais estaduais, tem lá as câmaras cadastradas nos tribunais. Vocês acessem lá o link das câmaras, o site, a lista de árbitros, a tabela de custas, o foco, que nicho, né, que ela objetivou se voltar para que nicho, se é o imobiliário, se é outro, enfim. E aí você vai chegar às suas conclusões. Eu acho que é muito importante isso, né? A gente caminhou também na linha do árbitro único, regulamento expedita, isso realmente também, quanto às câmaras clássicas caminharam nisso, porque você reduz para determinados tipos de litígio substancialmente aí o valor, né, a ser dispendido, considerando que no tribunal arbitral a gente trabalha com três árbitros, e eu sempre boto ali 0 custas recursais, né, porque não tem recurso, e STF, STJ, enfim, é a instância única, né, o grau único ali, e o tribunal julga, e realmente não há esse dispêndio como há no Poder Judiciário. Aqui, sem fazer propaganda nenhuma, não tem nome de nada, mas, só para vocês terem uma ideia, de câmaras, alguma delas eu faço parte, conflitos aí com taxa de administração e honorário aqui, até 30 mil a R$ 1.900.
Uma outra Câmara aqui, ó, até R$ 1 milhão, 5%, com mínimo de 1.800. Tem uma outra que faz 1.000 com tudo, tem uma outra aqui que já é um pouco mais média, então até 200 mil temos R$ 16 mil, ou seja, não estamos tratando de milhões, de bilhões, estamos tratando de algo possível e esses valores são divididos entre requerente e requerido. Então, acessem, por favor, Conima, acessem, por favor, as câmaras cadastradas lá no site dos tribunais e façam esse diálogo com seus respectivos clientes, enfim, eventualmente até uma cláusula multicâmaras, uma câmara clássica, uma câmara média, uma câmara com custo menor, e aí você vai fazer toda essa customização na cláusula. Um conflito até determinado valor vai ser para tal câmara, determinada matéria vai ser na outra, enfim, autonomia da vontade, essa é a base da arbitragem, né? Aqui trouxe uma questão bastante interessante, que é o Tribunal de Justiça do Rio, eu sou carioca aqui do Rio, né? E na tabela de emolumentos, Maia, está lá, 2025, né? Por quê? Existiu o marco das garantias e veio um jabutizinho ali, né, no meio de tudo, né? O tabelião pode ser árbitro, né? E aí o Tribunal do Rio me surpreendeu, porque o Maia, ele é árbitro, é a atividade dele, né? O indivíduo pode ser cirurgião, pode ser o porteiro, pode ser o arquiteto e pode ser árbitro, né? Possibilitou-se o tabelião ser árbitro, mas a atividade privada dele. Aí veio o Tribunal de Justiça do Rio e estabeleceu emolumento, aí é o tabelião, é muito curioso isso, mas eu sempre tento tirar algo positivo das coisas. Eu acho que se a gente amadurecer essa ideia, e se for possível, né, e se implementar, a gente vai ter uma massa aí de cláusulas compromissórias em escrituras e a gente ganha essa questão da democratização. Claro que ali estamos com 4%, 3% a base do Rio para ação judicial, está até mais caro que a ação judicial. Enfim, mas isso aí é apenas para conhecimento de todos, né, que o Rio, em tese, está num avanço aí dos tabeliães e já estipulou lá nos emolumentos. Outra questão muito importante, Maia, fruto da nossa reunião lá do Ibradim, tá? Nós estamos fazendo uma reunião lá de locações, né? Arbitragem nas locações. Aí no final levantou a mão, né? Quem é a senhora? Eu sou a Fernanda Pascali. Mas a senhora é de onde? Eu sou a diretora jurídica do Quinto Andar. E ela trouxe um dado importantíssimo, né? 70%, todo mundo aí já tem contato com as cláusulas do quinto andar, né? O mercado imobiliário foi muito impactado, né? Então, às vezes, colegas bastante experientes no imobiliário, por vezes, me ligam, Gabriel, como eu recorro? Eu falei, mas não tem recurso. Enfim, dúvidas básicas, assim, porque a questão de locação chegou, né? Tem cláusula compromissória e eles têm que aperfeiçoar quanto àquela temática. Mas o mais importante que eu trago aqui é que a Fernanda Pascali pontuou que, de todas as sentenças proferidas, né, quanto aos contratos do quinto andar, em 70% dos casos há o cumprimento espontâneo, né? Em apenas 30% dos casos não há esse cumprimento espontâneo que obriga com que ocorra ao cumprimento de sentença arbitral junto ao tribunal. E depois a gente vai ver a pesquisa que eu fiz, e mais à frente a gente vai ver que o número é insignificante no sentido de não se dar cumprimento ou se entender por anulação de cláusula. E aí ela fala que teve para ela é um case de sucesso a arbitragem nos contratos imobiliários, especialmente de locação, que é o caso do quinto andar, né? E pontuou que existiram mais de 14 mil procedimentos de despejo, isso aí por uma única Câmara, inclusive, que é uma daquelas tabelas que eu indiquei anteriormente, e um despejo ocorrendo em média por 33 dias. Então, isso aí é algo realmente muito inexistente em toda a história, né? A gente tem 14 mil procedimentos judiciais, 33 dias para um despejo, 70% desses 14 mil cumpridos espontaneamente, apenas 30 que vão para o cumprimento, e muito insignificante mais ainda é a anulatória desses casos, como a gente verá. Aqui a gente entra na questão de locação, né? A primeira dúvida, e por vezes a gente também vê em artigos, matérias jornalísticas,
E até em decisões, né, porque elas que geram essas matérias é confusão de Código de Defesa do Consumidor para contrato de locação. Acho que a gente tem que deixar isso para trás. Não existe isso. É uma relação paritária, uma relação civil, como o quinto andar está muito em voga, né, se tenta-se de algum modo misturar isso, mas a relação do locador e do locatário com o quinto andar, obviamente, é uma prestação de serviço, é uma relação de consumo, porém, a relação entre locador e locatário é regida pela lei de locações. Então, por vezes, Maia, os juízes, né, eu não vi isso no tribunal ainda de São Paulo, mas juiz de primeiro grau, sequer o quinto andar consta como parte. Ele não está nem como parte ré, é João contra Maria. E aí é uma relação de consumo, não há discussão quanto à prestação de serviço do quinto andar, né? E aí, por vezes, se traem teses nessa linha. Até um juiz mencionou na sentença: as varas empresariais e arbitrais de São Paulo estão se tornando, ele escreveu isso, está na sentença, mero cumpridores de sentenças arbitrais. Não é mero cumpridor. Como o Maia adiantou inicialmente, não há poder executivo direto do árbitro. Há necessária cooperação entre a via arbitral e a via judicial. E a nobreza do poder judiciário é dar cumprimento a algo que o árbitro não pode. Então, não há conflito, não há vias de veto. O Maia muito bem colocou ali na pirâmide, né? Porque o poder judiciário que viabiliza, que chancela, né, determinados procedimentos que surgem na via arbitral. Então, vamos afastar de todo modo aqui relação de consumo em relação locatícia, e a gente entra em locação civil, comercial, renovatória, revisional, build to suit, né, atualmente. Então, tudo aí no âmbito, né, da arbitragem. Aí, Maia, tem a questão do custo. Gabriel, é muito caro. Eu mostro a tabelinha, o pessoal, não sabia. Né? Aí o pessoal, Gabriel, eu adorei, pode ir em locação, você já falou, mas é uma pena, porque o STJ, o pessoal fala comigo, né? Decidiu já em 2021 que não cabe arbitragem em despejo. O grande problema da locação é o despejo, então para mim não serve. Aí eu tenho que fazer essa catequese que vamos fazer aqui. O que é uma ação de despejo? A ação de despejo não é ação de desapossamento por si só. É uma ação de resolução contratual. A gente precisa ver quem está com culpa, quem não está com culpa, quem está com mora, se tem cobrança indevida, se purgou a mora, né? Enfim, é uma ação de conhecimento. Tem matéria cognitiva, não é uma ação de execução. Não tem poder executivo direto. Fosse uma ação de execução de título judicial ou extrajudicial, não poderia, mas é uma ação de conhecimento. Então, inclusive, pode haver o cumprimento espontâneo, como a gente viu no caso do quinto andar, 14.070%. O árbitro entende que, de fato, o locatário realmente inadimpliu, né? Está aí com a mora, não purgou a mora e determina a desocupação do imóvel em tantos dias, sob pena de tal coisa. O locatário lê a sentença, se convence e sai. O que teve de atividade executiva aí? Não teve atividade executiva nenhuma. Houve, inclusive, o cumprimento espontâneo, né? Mas o que foi levado ao STJ para o STJ em 2021? E digo mais, em 2021, por quê? Porque em 2015 houve a reforma da lei de arbitragem, que ampliou os poderes cautelares e, inclusive, executivos do árbitro, criou-se o árbitro de emergência, e esse caso foi levado ao STJ em 2014, né? Então, isso é muito bom pontuar esse marco histórico. Mas o que foi levado ao STJ? Era uma questão aí de São Paulo, né? Lá em São Paulo, em que o locatário num shopping de uma determinada loja, ele não pagou, foi embora e abandonou o imóvel. Simples quanto isso. Então, teve um abandono. Está lá na lei de locações. Havendo abandono, rescisão do contrato de pleno direito. Simples assim. Eu li esse processo da petição inicial até o trânsito em julgado, e tem palestra especificamente sobre ele, fica muito claro isso, né? E
havendo rescisão, o que que o S de pleno direito, o que que o STJ entendeu? Só caberia emissão na posse, ele tem que ingressar fisicamente no imóvel, não tem matéria cognitiva. Por que que não tem matéria cognitiva? Porque não tem que se julgar rescisão ou não, já está de pleno direito rescindido o contrato, né? Então, e nem poderia haver, como eu botei em negrito, o cumprimento espontâneo. Por quê? Ele foi com o papão, mas voltou, e o locador tem que ingressar no imóvel. Então, neste caso específico, é extremamente peculiar, o STJ entendeu que não caberia aí procedimento arbitral neste caso específico, e aqui eu vou para o meu estudo. Foi feito um estudo lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque a base do quinto andar é lá em São Paulo, né, das câmaras de São Paulo, de 1º de janeiro de 2025 até 14 de setembro de 2025. Eu botei despejo mais cláusula compromissória e fiz esse apanhado. Depois eu peguei despejo mais arbitragem. Então, eu objetivei pegar o máximo, se não a totalidade. Penso que eu tenho pegado com essa pesquisa a totalidade. E nesse período, o que que eu localizei? 39 acórdãos favoráveis e apenas um desfavorável, que é da 33ª Câmara Civil, em 7 de março, o desfavorável. Mas a mesma 33ª, em 25 de fevereiro, um pouquinho um mês antes, concluiu pela possibilidade. Então, a gente pode ver aqui abaixo, ó, 33ª, ela, no dia 25 de fevereiro, cumprimento de sentença arbitral, locação, existência de cláusula compromissória, contrato válido e eficaz, cláusula válida e eficaz, possibilidade de despejo. A mesma 33ª concluiu, está aqui como está escrito no acórdão, reconhecimento da competência exclusiva do juiz togado para apreciar o pedido. Aí eu coloquei uma observação aqui para ponderar com vocês. Afirmativa desacompanhada de qualquer fundamentação. Enfim, eu não entendi. Se todo mundo pega esse nome, bota ali, só tem essa escrita, não se fundamenta. Então, e a 29ª realmente entende, tá, Maia? Que, como é um contrato de adesão, né? Não é consumo, mas é adesão, ela entende que na cláusula em específico não teria havido cumprimento lá do parágrafo 2º, 4º. Então, não coloco isso como desfavorável, porque ela nem entra no mérito, ela apenas pontua que não houve o cumprimento dos requisitos. Então, a gente tem 39 versus 1. Essa é a realidade. Então, o que falar despejo na arbitragem, STJ, já esclarecemos. E despejo na arbitragem em 2025 é quase com WO. Então, consolidamos esse entendimento. Aqui a gente já passa para a questão do condomínio, né, que é uma matéria bastante interessante e nova. Ali, 80 milhões de pessoas, né, na pesquisa lá de 2024 residem, né, em condomínios, e a matéria é vasta, aí não vou ler, mas eu disponibilizo esse material para todos, mas todo mundo já sabe, Airbnb, carro elétrico, o que tem de mais moderno, é condomínio social, enfim. E o que o STJ, em 2018, já há muito tempo já pacificou, né? Que é uma norma estatutária, não tem negócio de contrato de adesão. Então, mas eu não concordei, eu estava na Assembleia, inclusive eu, né, expressamente me opus. Não. Diante da força coercitiva da convenção, com cláusula arbitral, qualquer condômino que ingressar está obrigado a obedecer. Eventuais conflitos deverão ser resolvidos por arbitragem, excluindo aí o Poder Judiciário. Então, o indivíduo que entra depois se submete, o indivíduo que não concorda está antes se submete, então vontade aí da maioria, o voto majoritário, norma estatutária. E aqui eu trouxe julgados bem recentes, agora de agosto de 2025, né? Está lá no Tribunal de Goiás, artigo tal lá da convenção desse condomínio. Então, ele reafirma a natureza normativa, sua força vinculante sobre todos. Ao aderir ao condomínio, o condômino se submete às regras estipuladas no regimento interno e na convenção, inclusive as relativas à resolução de conflitos, aí, à arbitragem. Trouxe esse julgado também de agosto de 2025, e aí está ali Estatuto Social, por quê? Porque é uma associação de moradores. Por exemplo, aqui na Barra da Tijuca, aqui eu estou no Recife nesse momento, mas lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com aqueles condomínios de luxo, tudo, tal, que aparecem muito, aquilo ali é tudo loteamento, é tudo associação de moradores, não é um condomínio, não tem uma convenção condominial.
E o julgado aqui trata disso. Estatuto social da Associação de Moradores, cláusula compromissória, então renuncia aí ao Poder Judiciário. Minuta de convenção, e aqui é muito importante, né? Lá para condomínios novos, né? A gente trabalha também muito com incorporadora, então a gente tem que fazer aquelas minutas de convenção. Então, cabe ao incorporador fazer a minuta de convenção. Sempre tento botar a cláusula compromissória ali, alguns aceitam, outros não. E depois isso vai para a Assembleia lá Geral de Instalação, que os condôminos vão ratificar, chancelar a convenção sugerida ali pelo incorporador. Então, é muito importante esse trabalho com os incorporadores, né? E aí o Maia muito bem falou dos litígios de vícios construtivos, que estão, enfim, sempre estiveram em alta e cada vez mais, né? Mas, na minuta de convenção, que eu acho que pode ser importante, o próprio incorporador pode se submeter a ela. Então, a gente vai ver um conflito do condômino com o condomínio, um conflito entre condôminos ou um conflito do condomínio com o incorporador. Ele, pela autonomia da vontade, se submetendo àquela cláusula, ele está no guarda-chuva da arbitragem e essas questões de vício construtivo poderão ser levadas aí à arbitragem e isso que afeta muito os primeiros anos da construção, né, e que gera muita insatisfação. Para condomínios antigos, aí a gente tem o nosso querido quórum qualificado de 2/3, né? Então, tem que haver uma assembleia extraordinária, uma convocação específica, e aí o condomínio e os condôminos podem concluir. Determinado tema a gente leva para arbitragem, outros temas a gente leva para o Poder Judiciário, a autonomia da vontade. Obviamente, execução de cota condominial vai para o Poder Judiciário, como o nome diz, é um título executivo extrajudicial, se preencher lá os requisitos. Relevância do quórum, eu trouxe aqui, Tribunal de São Paulo, de abril de 2025, por quê? Porque tem que ser observado o quórum de 2/3, não adianta boa intenção. Foi aprovado em Assembleia sem observação da maioria necessária, então também não adiantou nada. A pessoa, Gabriel, mas 2/3 é muita coisa, um quórum qualificado. Aí eu falo, Maia, se fizer uma reunião com os condôminos, explicar, essa palestra inicial do Maia foi extraordinária. Não é possível, depois dessa palestra, a pessoa escolher o Poder Judiciário. Aí eu falo assim, pode botar o código de unanimidade, não tem problema, que vai passar a arbitragem, né? Então, a importância da relação da cláusula aqui é um outro, aqui do STJ, inclusive de agosto, né? Porque houve uma questão litigiosa quanto à prestação de contas do síndico, né? E aí o STJ entendeu, olha, mas nos moldes em que está redigida essa cláusula, não alcança a pretensão aí do condomínio em face do ex-síndico. Então, é preciso realmente deixar tudo expresso, esmiuçado, as temáticas que serão levadas à arbitragem. Por quê? Caso não esteja expresso o que vai ser levado à arbitragem, claro que não houve autonomia quanto a isso, e aí vai ao Poder Judiciário. Então, se questões relativas a contas de ex-síndicos, os condôminos se reúnem e querem levar essa matéria à arbitragem também, querem fazer constar isso, então que se conste de forma expressa, porque senão a gente vai ter essa barreira, como teve aí no STJ. Convocação, né? Então, alteração da convenção para incluir cláusula envolvendo conflito, ou litígio, aqui como eu pontuei, né? Incorporador, construtor, quantas áreas comuns também pode ser incluído. Aqui, como eu pontuei também inicialmente, conflito de condôminos, moradores e ocupantes a qualquer título entre si, condômino e condomínio, ou qualquer conflito decorrente da convenção, de qualquer matéria relativa ao que está disposto na convenção, né? Então, também pode ser objeto da arbitragem, como o Maia pontuou, cláusula mediarb, então pode ser definida uma mediação inicialmente, para depois, em caso de insucesso, você seguir para a arbitragem. Uma mediação pode ser ad hoc, uma arbitragem pode ser administrada, câmaras, multicâmaras, livre autonomia da vontade. Como eu falei, execução de cotas, se enquadrar lá como título extrajudicial, a gente segue aí direto para o Poder Judiciário. O árbitro não tem poder executivo direto, embora, voltando lá à matéria de locações, tem o poder executivo indireto. Então, ele pode determinar uma multa sob pena de multa, mas ele não pode dar efetividade à multa. Ele pode determinar uma desocupação, mas ele não pode efetivar a desocupação. Enfim, ele pode determinar sob pena de penhora, mas ele não pode efetivar a penhora. Mas, em sendo a cota título extra e cumprindo os requisitos, aí, de fato, vai para a ação
judicial. Aí saiu na mídia aí há um tempo atrás, né, quase uns 2 meses, né, agora pode arbitragem nas convenções, o PL. Enfim, eu também ajudei a viralizar o negócio, porque quanto mais água no rio, não tem problema, né? Mas, gente, se a gente pegar a justificativa desse PL 4081, que ficou viralizado, né? O nosso querido deputado Kim Kataguiri, lá de São Paulo, escreveu o seguinte: existia uma controvérsia sobre a validade da cláusula perante os condôminos. A dúvida residia na força coercitiva das convenções. Ele trouxe isso em 2021, só que a gente acabou de ver que desde 2018 não tem controvérsia nenhuma. O STJ já disciplinou e uniformizou a matéria, né? Mas, como sempre é importante, né? Mas só ratificará esse entendimento, então, em passando, tá, esse PL, e está aqui desde agosto de setembro de 2025, teve uma aprovação da redação final lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é muito positivo. Aí o 1334, parágrafo 3º, lá do Código Civil, passará a ter a seguinte redação: poderá ser estipulada a cláusula compromissória arbitral para a resolução de conflitos condominiais em convenção de condomínio. Eficácia em relação a todos os condôminos e possuidores, mesmo que não tenham a ela aderido. Então, realmente seria uma pá de cal aqui, mas só para ficar claro para todo mundo que divulgou o PL, não precisa de PL para ter arbitragem em convenção de condomínio, né? Aqui eu trouxe uma matéria interessante, que eu fico pesquisando as coisas, aí os processos em trâmite, né? Aqui, como está público lá, é um processo público, botei ali, inclusive eu faço parte aí da Câmara, lá da Associação Comercial do Distrito Federal, né? E é uma sentença advinda, né, lá da Câmara, da Associação do Distrito Federal, que é de família e sucessões. Então, houve uma homologação de inventário e partilha, né? E lá no dispositivo tem o homólogo, foi uma partilha amigável, né? Teve a sentença arbitral e depois seguiu para cumprimento de sentença. Mas por que foi para cumprimento de sentença? Porque houve, né, a partilha de ações, e determinadas ações estavam ligadas ao Banco Pactual, determinadas ações administradas lá pela XP, e nessa partilha foi levada a sentenças a essas instituições, e elas fizeram ponderações quanto a não cumprimento daqui, dali, e aí houve a necessidade desse cumprimento de sentença, que tramita lá no Distrito Federal, e agora, em 10 de novembro, nós estamos no dia 13, né? Eu acessei lá, o Banco Pactual disse o seguinte: em resposta ao despacho tal, enfim, que já teve contestação, já teve réplica, né? Reafirma, o Banco Pactual, reafirmando que jamais se opôs ao cumprimento de sentença. A XP corretora, do mesmo modo, ela é imprescindível destacar que a XP, em momento algum, se recusou a cumprir a sentença que lhe foi apresentada. E o que eles contestam é que não basta a sentença, como também não bastaria a sentença judicial, embora tenham a mesma força arbitral judicial, mas existem determinados requisitos e documentos que não foram levados aí pelo interessado, e por isso não foi dado cumprimento. Então, eles não se opõem. Então, isso é muito positivo. Então, pode haver isso em famílias e sucessões, né? Questões patrimoniais envolvidas. Então, é um outro nicho também. Você vê que as instituições financeiras não se opõem, né? Quase que não temos uma lide aqui. O que tem são questões anexas, né? Por fim, aqui, Maia, trago a adjudicação compulsória, que é bastante interessante, né? Tem uma registradora extremamente famosa no Instagram, né? Milhões aí de seguidores. Aí ela falou assim um dia: olha, quem tiver dúvida, me envia na caixinha. Caixinha é aquelas coisas do Instagram que você faz pergunta, né? A pessoa, todo mundo fazer pergunta e ela respondendo. Aí eu falei: puxa, milhões de seguidores, eu vou falar: doutora, pode a adjudicação compulsória na via arbitral? Aí eu falei: poxa, quem vai viralizar isso, né? Aí ela falou assim: advogado, olha só, sempre querendo encontrar jeitinho. Tá gravado lá, Maia. Ela falou isso. Aí eu fui pesquisar com mais profundidade ainda,
e vi que o CNJ, em 2018, está aí o pedido de providência, né? O CNJ expressamente pontuou, né, que a sentença judicial tem a mesma força da sentença arbitral. E lá na Lei de Registro Público, no 220, inciso 4, onde se lê carta de sentença, leia-se carta de sentença judicial e arbitral. Está ali mesmos efeitos, 515, título executivo judicial, né? Enfim, então, e depois temos esse enunciado aí do Centro de Estudo Judiciário da Justiça Federal, a sentença arbitral é hábil, título hábil para inscrição, arquivamento, anotação, averbação ou registro em órgãos de registro público, independente de manifestação do Poder Judiciário. E depois teve uma outra suscitação de dúvida, em 2022, essa decisão inicial é de 2019, mas em 2022 houve outra suscitação por essa Câmara Ibero-Americana e o CNJ falou: a dúvida acerca do alcance da expressão já foi solvida no pedido de providência anterior, não há que se falar mais disso. Então, é um nicho também bastante interessante. Depois, Maia, aqui tô me policiando, que botei um cronômetro aqui para não me perder. A gente tem, e aí, o que não falta, Maia, é a gente fazer até um seminário de 2, 3 dias só de arbitragem imobiliária, né? Mas como estamos nessa aula inaugural, para todo mundo já estar ciente, compra e venda, construção, incorporação, shopping center, hotelaria, loteamento, então é um mundo aí que pode estar sob o guarda-chuva da arbitragem. Procurei aqui me restringir quanto ao tempo, me policiar para não levar multa e o pessoal não ficar cansado, mas ficamos aqui à disposição de todos e espero que tenha sido esclarecedor de algum modo. Excelente, muito bom, né? Muito bom. Obrigado aí por todas as provocativas que você trouxe, trazendo informações novas. Eu acho que esse é o principal, né? Trazendo alguns temas aí que já foram discutidos, já foram falados, e como que é importante, né? Você citou aí várias vezes a questão ali do quinto andar, né? E como que a gente aqui do mercado imobiliário vê isso, né? Quando a gente fala de arbitragem, eu falo que o mercado imobiliário, eu acho que ele ainda está muito iniciante nisso, né? Da gente colocar em todos os nossos contratos aí de locação, né? Para que seja resolvido, né? Numa câmara de arbitragem, não leve isso daí lotando cada vez mais os fóruns que cada vez mais tem mais demanda, né? Eu sempre falo, pessoal, é só fazer o cálculo do tamanho da nossa população e do tamanho do judiciário, né? O judiciário não cresceu proporcionalmente e as demandas aumentaram, se não triplicaram. Então, graças ao trabalho aí que vocês fazem nas câmeras, que eu acho que assim desafoga, né? Então, é importante a gente sempre estar trazendo a temática e mostrando como que é importante isso. Então, quero parabenizar aí pelas suas falas, pelo trabalho que você aí trouxe aí para a gente e compartilhou esse conhecimento. Obrigado, Gabriel, obrigado. Bem, pessoal, a gente tem Perfeito. algumas perguntas aqui. Gabriel, não sei se você quer fazer, quer que eu faça aqui a pergunta? Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui ó, as Se clicar no perguntas. QIA ali embaixo, vão aparecer as perguntas. Abrir aqui. Vamos lá. Luciane Savi Pacheco. Temos que trazer os advogados para esse entendimento. Parece que os advogados, na sua maioria, levam os casos para o judiciário. Que tipo de movimento poderia ser feito para disseminar esse assunto? Quem Maia, quer fica à começar? vontade, Maia. Maia, posso deixar a provocativa para ti? Sim, um maior prazer. Muito obrigado, Gabriel Brito, pela gentileza de que eu precedesse a resposta. Na verdade, é o seguinte: eu acho que já está sendo feito. Eu participo há mais de 15 anos na OAB Federal de comissões. Nós temos comissões de mediação e arbitragem em praticamente todas as OABs do Brasil. E não há maior canal
de disseminação desse movimento, que é o AB. O AB é a Casa do Advogado. O AB, ela tem feito, nós temos várias publicações em nível regional e nível nacional que incentivam, que orientam esse tipo de atividade, mas eu acho que, por mais que se faça, há mais de 10 anos, na revista da OAB do Rio de Janeiro, eu dei uma entrevista no momento que nós estávamos na comissão do Senado, que fazia a revisão da lei de arbitragem e a criação da lei de mediação. Eu soltei uma frase que, na época, repercutiu muito, as pessoas me procuraram. Primeira coisa que eu acho que as escolas de direito eram verdadeiras escolas de pitbull, né? Porque tem uma coisa que eu sou totalmente contra. Se ensina nas escolas de direito que o colega é o ex-adverso. Isso é uma cultura que nós precisamos mudar. Ele não ex-adverso são as partes. O advogado ele está ali para defender o seu cliente, mas ele pode conversar, ele pode fazer essa tratativa da mediação, mesmo da arbitragem, eh, eu vejo hoje uma melhoria muito grande do colaborativismo em audiências de arbitragem, por exemplo, que eu participo. O espírito beligerante ele diminuiu muito. Agora, aproveitando aqui que eu estou na presença do vice-presidente do Cresci, Arbitragem Imobiliária, eu costumo dizer o seguinte: dizem que perguntaram a um grande especialista no mercado imobiliário quais os três causas, os três fatores que mais valorizam um imóvel. Aí ele respondeu: primeiro, localização; segundo, localização; terceiro, localização. Então eu uso essa historinha para responder a colega Luciane. Me perguntam por que isso, Luciane. Então eu digo que tem três causas. A primeira é cultural, a segunda é cultural e a terceira é cultural. Exatamente, Maia, muito bem exposto, e trago isso que o Maia mencionou quanto às faculdades. Eu fiz IBMEC aqui no Rio de Janeiro e tinha uma matéria que eu não sabia o que que era arbitragem, né? Como eletiva, nem está na grade curricular padrão, né, Maia? Mas sendo aquela eletiva, eu escolhi ali. E me apaixonei, tive a professora Fabiane Versosa, que é uma expoente, nem sabia que era Fabiane Versosa, era um garoto lá na faculdade, né? Então também tudo é um amadurecimento, né? Profissional, enfim. E tive a possibilidade de estagiar e depois advogar com José Gabriel Assis de Almeida, que é o mago aí do empresarial, do societário, enfim, e lá passei a ter contato também com a arbitragem. Não fosse isso, não tivesse feito IBMEC, não tivesse essa cadeira, né? Não tivesse tido esse início de carreira profissional com o José Gabriel, estaria afastado. E aí a gente entra numa. A gente tem as comissões nas OAB, no próprio Bradim, na ABAME, mas é difícil, por vezes a gente se vê, né, Maia? Falando para os nossos, a gente tem que botar luz, oxigenar. Não, é um trabalho, não é outro. É o que a gente está fazendo aqui, né? E essa divulgação e trazer, né, essa luz ao tema. Porque por vezes a gente vê o colega nosso não sabe o que é mediação, o que é arbitragem, acha que é tudo a mesma coisa. Então a gente ainda está, infelizmente, em um determinado percentual de colegas ainda nesse patamar inicial e cabem aos congressos, às comissões, às publicações e claramente eu acho que a gente está numa mudança de eras, a gente está vivendo isso há 10 ou 15 anos atrás, eu acho que era uma coisa, e a gente está exatamente nessa mudança. A gente está falando hoje de arbitragem tributária, né? Tive no Congresso há uma coisa de uns 15 dias atrás e tal, sei lá, do CCMT, em Portugal desde 2021, Maia, julgando em 4 meses. Quer dizer, a gente com o Brasil continental, com questões já tributárias extremamente solucionadas, é uma questão pacificada, né? E o árbitro lá, segundo o PL, tem que cumprir lá tudo que for de demanda repetitiva, os incidentes e tal, então tá vinculado a isso. Então, quanto que a gente ganharia, né, de celeridade também? Os nichos são imensos, né? Eu acho que a gente está exatamente nesse ponto de mudança. Aí estou muito feliz de a gente estar vivendo isso, porque depois, daqui a 10, 20 anos, a gente vai falar, pô, lá em 2025, a gente estava lá no 13º semestre. É isso, Gabriel. Perfeito, muito bom. E eu posso dizer que
A FEMAC foi a minha provocadora aí, que apareceu um dia um e-mail sobre esse negócio de arbitragem. Fui lá e fiz um curso, né, para entender o que que era e saiu a provocativa. Então, como é importante, exemplo, esse seminário que nós estamos fazendo, de a gente provocar, de a gente trazer um monte de entidade, né? Tá aí OAB, tá aí o pessoal do CRA, então quer dizer, cada um aí contribuindo e podendo propagar ainda mais isso daí. Eu vou mais para uma outra pergunta. Pergunta de Eduardo Gomes. Cumprimentando seus presentes, questiona os palestrantes. Considerando a exigência da legislação recente, possibilitando a realização de procedimento de arbitragens por tabeliães, há um desenvolvimento desse setor nos seus estados e, caso positivo, essa prática afetou ou aproximou as câmaras de arbitragem dos cartórios extrajudiciais? Boa pergunta, hein? Mais uma vez, Maia, fica com a palavra. Bom, tudo bem. Muito obrigado, Gabriel, pela gentileza, mas eu tenho muito pouco a falar, gente. Eu vou confessar a vocês. Eu não estou vendo sentido prático nisso, até agora. A questão, ela merece uma reflexão maior para ver. Eu acho que ela tem sim um lado positivo, é claro, como o Gabriel colocou aí na exposição, que ela, de certa forma, amplia esse leque de opções onde se pode desenvolver esses métodos extrajudiciais. Agora, por outro lado, ela exige dos cartórios também uma contrapartida na prestação do serviço, que não é uma expertise deles, pelo menos ainda não é, pode vir a ser. Enquanto as câmaras de mediação e arbitragem, elas são focadas nisso. Então, você, por exemplo, para fazer uma mediação, só pegar um exemplo muito simples, você precisa ter estrutura física. Uma mediação não se faz sem uma estrutura física, ainda que seja online, mas tem que ter tem questões de confidencialidade, questões de procedimentais. Então, o cartório ele vai ter que se especializar nisso, numa segmentação nova, para atender essa demanda. É a minha opinião. Eu concordo, Maia. E tem uma questão adicional. Tem que ter a questão do regulamento. Então, o tabelião vai ter um regulamento dele, tabelião. E se o tabelião tiver um impedimento, uma suspeição, né? Tem ali uma violação à independência, imparcialidade. Para quem que vai isso, né? As partes vão ficar. Então, necessariamente tem que ter um aliviado, tem câmaras que vão estar lá. É realmente curioso. Aí o Rio vem com emolumento, que eu nunca vi realmente É, tratar de emolumento. Então, é um assunto realmente espinhoso. Pelo que eu vejo, não temos ainda na prática nada. Acho que, se for bem estruturado, como o Maia pontuou, é possível essa democratização, volume ali, mas o rito da arbitragem também é preciso ser preservado, porque senão a gente pode se perder nessa, né? E tem toda a questão principal lá do sigilo, né? O volume do cartório, como é que se compatibilizaria com isso? Será que o tabelião tem interesse disso? Também é uma outra questão, ah, não sei se perguntaram aí, eu vou ficar parando para fazer procedimento arbitral, com um bocado de coisa mais interessante entrar para fazer? Eu não sei, enfim, isso aí são questões. Perfeito. Eu vou dizer que essa problemática de cartório a gente sofre aqui bastante no mercado imobiliário, né? Nós temos interferência aí na avaliação de imóveis. Então, eu acho que a dor é muito parecida. Acho que os cartórios estão passando aí por um processo, estão tentando entender quem que são eles nesse processo aí. Então, acho que tem muita coisa aí. Vamos lá. Me chamo Sara, moro em Osasco e sou mediadora e conciliadora. Parabéns aos palestrantes. Tá aqui, vamos aqui. Na mesma linha da pergunta sobre os cartórios, seria possível uma parceria entre câmeras privadas e cartório? Eu acho que a gente já Acho que conseguiu desenhar passamos isso por aí, né? isso. Já passamos. Giovana, como fazer a arbitragem ficar mais conhecida em outras áreas de atuação empresarial? Acho que boa pergunta essa. Vai lá, Maia. bom,
Eu inicio a minha fala, perdão, pelo término daquela anterior. Como é uma questão cultural, eu não encontro uma receita pronta para isso, sinceramente. Eu dei um exemplo durante a minha explanação, que é um esforço que está sendo feito entre o CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, lembrando aqui que reúne dezenas desses órgãos, todos os principais estão sob o guarda-chuva do CONIMA, e de outro lado a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, com quase uma centena de entidades, Sinduscons, Secoves, ADEMES, e nós temos tentado essa capilarização entre as duas. Por quê? De um lado, e aí, Giovana, eu digo que existe um casamento perfeito, porque a entidade empresarial, ela abriga os players que precisam do serviço das entidades de mediação e arbitragem. Tudo que eu e Gabriel falamos desde o início dessa explanação demonstra que ou procuramos demonstrar a vantagem, principalmente no meio empresarial, de nós não concorrermos com os outros demandas que o judiciário tem. Nós não estamos aqui para criticar a atuação do judiciário. Eu pontuei uma coisa que é muito importante. Um ser humano que recebe 17 processos novos, em média, a cada 2 dias úteis, eu não posso exigir dele a mesma qualidade, a mesma celeridade, a mesma especialidade de um árbitro que é escolhido para julgar o meu processo numa Câmara Arbitral. Então, eu acho que essas ações de aproximação, e eu queria também registrar aqui só, eu não acho que esteja fora do nosso gancho, não, mas daquela questão cultural, daquilo que o Gabriel falou da faculdade, nós temos um evento anual, que é a Competição Brasileira de Mediação e Arbitragem, que chegou esse ano à sua 16ª edição, que ela reuniu quase 1.500 alunos esse ano. Isso é muito expressivo, porque nós estamos fazendo um apostolado. Esses alunos são verdadeiros apóstolos que estão. Então, quando o Gabriel citou um escritório de direito empresarial, esse aluno que vai trabalhar lá, ele leva a cultura de arbitragem para dentro. Eu acho que nós estamos um tempinho, eu vou contar um caso real, rápido, que aconteceu em Minas Gerais. Quando a Camarb foi fundada, foram distribuídos convites para todo o meio empresarial, o meio institucional, o meio político, e muitas prefeituras mandaram secretários de esporte para o o início das atividades da Camarb, porque o sujeito via arbitragem, pensava em arbitragem esportiva. Isso não é piada, isso é uma realidade, gente. Hoje não existe mais isso. Quando você fala em arbitragem, fala em mediação, as pessoas imediatamente relacionam às soluções extrajudiciais. Perfeito, Gabriel. Quer complementar? Não, não, eu acho que estou extremamente satisfeito com as ponderações, e aí é até o bem-humorado, mas é triste, mas ficou no passado, felizmente, né? Perfeito. Então vamos lá. O que as câmeras podem fazer para que os procedimentos arbitrais tenham uma melhor recepção pelo judiciário? Como mudar o imaginário de uma disputa arbitragem versus judiciário que inexiste de fato? Que inexiste de fato. Então, eu acho que a primeira pergunta. Como já foi tratado aqui, não há essa nenhuma contraposição de judiciário com via arbitral. Elas são vias complementares, né?
o árbitro de emergência, se não tiver uma cláusula em que conste o árbitro de emergência e tiver uma questão de emergência, ela deverá ser levada necessariamente ao Poder Judiciário. Depois, essa decisão liminar vai ao tribunal arbitral, o tribunal mantém, modifica, enfim, há essa cooperação. O árbitro, junto ao procedimento arbitral, no decorrer do procedimento, uma produção probatória, uma convocação para uma oitiva de uma testemunha de forma coercitiva, do mesmo modo, o árbitro vai ter que se valer do Poder Judiciário, há essa cooperação. A gente viu a questão da ação anulatória, que vai ser apreciada em algum momento pelo Poder Judiciário, um cumprimento de sentença, né? Então, eu acho que tem que haver, né? Eu até exponho aqui que tem os fóruns de arbitragem da EMERGE, que é a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, né? Aí fui analisar lá os fóruns, eu falei, poxa, de arbitragem, e foi agora refundado em maio de 2025, Maio. Aí vi o desembargador qual era? Era o Ricardo Alberto, né? Que foi meu professor de processo civil na EMERGE. Eu falei, pô, o Ricardo entrando nessa área e tal. Aí mandei um WhatsApp para ele, eu falei, podemos conversar? Ele vem aqui no meu gabinete e tal. Aí eu falei, pô, professor, que legal, você está como presidente da comissão de arbitragem. Ele falou, é muito simples, Gabriel. A comissão não estava mais em atividade. Aí eu falei com o diretor-geral da EMERGE, com o Cláudio Delorto, pô, Delorto, não pode estar sem um fórum de arbitragem da EMERGE. Aí ele falou, não tem problema, está refundado e você é o presidente. Eu falei, eu não posso ser presidente. Então, está sendo muito interessante, Maia. Agora vai ter um encontro dia 25 de novembro, né? Sobre câmaras arbitrais, vai ser o primeiro painel. Infelizmente, eu não vou poder estar presente, porque eu vou estar em viagem, né? E no ano que vem terão aí, está muito entusiasmado. E é uma pessoa que não é do mundo arbitral, é um desembargador de processo civil, professor de processo civil, mas já está vendo essa. E o que eu acho que é importante é que sempre as temáticas da arbitragem também sejam levadas ao Poder Judiciário. Sempre a gente tenha um ministro, um desembargador, um juiz que está na ponta e haja essa correlação, justamente para não ter o que a gente viu numa daquelas sentenças, que eu não mencionei expressamente, mas em outros momentos eu até menciono o número, que o juiz meio que desabafou que ele estava sendo mero cumpridor, ele se achou meio que diminuído, né? Em relação à via arbitral, e não é isso. Então, eu acho que também cabe esse aculturamento aí da sociedade, dos nossos colegas advogados, que eles são os consultores, assessores, né, quando do litígio das partes, né, e também o Poder Judiciário está nessa, porque é muito importante essa via de mão dupla, né? Por favor, Maia, falei demais aqui. Gabriel, eu tenho muito pouco a complementar, mas o que você falou no início da sua exposição, remetendo exatamente à sua palestra, eu acho que os números falam por si só. Eu acho que não existe isso mesmo, aquele 1% que você botou de nulidade acolhida da sentença, aquilo ali já demonstra que o Poder Judiciário ele absorveu realmente e a gente tem, eu não tenho aqui agora, mas a colega que se interessou pelo tema pode pesquisar, diz explicitamente, se você escolheu a arbitragem, resolva na arbitragem, né? O que acontece na arbitragem, fica na arbitragem. Então, nós temos que ter essa mentalidade. O judiciário referendou isso de forma inequívoca, para minha modesta opinião. Perfeito, muito bom. Muito bom. Eu acho que deixou bem claro. Aqui entrou uma pergunta muito boa que eu estava esperando alguém fazer a pergunta aí. O judiciário tem se preparado para a utilização da IA em suas atividades, ao mesmo direcionamento em suas câmaras? Eu acho que essa é uma pergunta que vem muito à voga, né? Como é que a Câmara está se preparando aí para as inteligências artificiais, né? Porque eu acho que não é só a Câmara, né? Acho que todos nós estamos se preparando e como é que está sendo visto isso. Eu acho que essa é a provocativa, Maia, né? como eu vou falar do CONIME, eu acho interessante eu só fazer essa abordagem inicial, que aí você já entra, enfim, foi criado, né, Maia, uma comissão específica de inteligência artificial na via arbitral, nos procedimentos arbitrais, né? Tive o prazer de estar compondo, né, uma matéria extremamente nova
Então, novidades virão, a gente já está lá em debate, a Andréa Maia, uma das que está coordenando, enfim, mediadora aqui, lá do Rio de Janeiro, né? E o que eu vejo de palestras é muito a questão dos resumos, né, Maia? Aquelas petições eventualmente longas, enfim, e aí o árbitro menciona que foi utilizado esse recurso, ou concede à parte uma possibilidade dela, à parte, fazer essa condensação não sendo utilizada, mas é tudo muito novo, né? Então não queria me atrever aqui em aprofundamentos. Mas está com você. Na verdade é o seguinte, eu vou dar uma informação que pode ser muito útil a todos vocês, que ela é recentíssima. No menos de um mês, a ANCHAN, é uma instituição muito conhecida, que tem um centro de arbitragem, expediu a resolução número 5/2025, que estabelece as diretrizes para a utilização de tecnologias baseadas em inteligência artificial nos procedimentos administrados pela nossa instituição. Quando eu vi aqui a pergunta, eu puxei e achei aqui. Então, já existe isso concreto. E o Gabriel fez uma abordagem rápida, mas eu vou pensar, Gabriel, do que você falou e tentar resumir numa frase. Que eu tenho dito sempre que essa conversa da inteligência artificial vem à baila, porque as pessoas parecem que estão com medo da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial é ferramenta, ela é meio e não fim. Tratem a inteligência artificial como meio, se darão muito bem. Gabriel deu o exemplo do resumo. Outras coisas. A inteligência artificial é uma interação. Mas o que aconteceu no início, da minha modestíssima opinião, que eu vejo? O sujeito pegava um material, despejava na inteligência artificial, a inteligência artificial recebia aquilo e ele entregava aquele material. Não é para isso. Ela é interativa. E vou contar um caso real que aconteceu num processo que eu presenciei. Eu tenho certeza que foi inteligência artificial. Existiu uma questão de uma escada hidráulica. Escada hidráulica é aquilo que vocês vêem na estrada. Quando vem a água, a água desce diminuindo a sua força numa escadinha. O advogado pegou aquilo e escreveu que a escada hidráulica ligava o primeiro ao segundo pavimento. Pelo teor, eu vi que ele julgou o negócio num aplicativo de inteligência artificial. Isso, gente. Para nós pareceu, nós até morremos de rir. Ficou cômico a coisa. Então, para mim, repito, é meio e não fim. Sabendo utilizar é igual remédio. Remédio é uma coisa Sim, maravilhosa. Mas se sim. você usa errado, vira veneno. Então é isso. Perfeito. Perfeito, muito bom. Eu também tenho essa mesma concepção, né? A gente tem que. A IA é mais uma ferramenta aí, eu acho que ela está se provando isso de facilitar o nosso trabalho, né? Mas ela não é substitutiva, né? O nosso trabalho ainda vai muito tempo. Então vamos lá, temos outras aí perguntas. Qual a opinião dos palestrantes sobre as cláusulas compromissórias nos contratos de franquia? Pois o STJ entende que devem cumprir os requisitos prescritos aos contratos de adesão. Concordam com esse entendimento? Vai lá, Maia. Bom, a resposta para mim é o seguinte: cada caso é um caso. Se for contrato de adesão, tem que cumprir. E é uma questão muito simples. Eu, particularmente, né, até vou aproveitar isso para estender um pouco para o mercado imobiliário. Há alguns anos nós tivemos uma discussão aqui no Sinduscon de Minas sobre a questão do contrato de relação de consumo e o contrato de adesão. O que que acontece? Nós sugerimos na época lá que a lei de arbitragem, no parágrafo, desculpa, no artigo 4º, ela diz explicitamente que a cláusula compromissória ela pode vir no contrato ou em documento apartado. Então, quando você estiver, não é só franquia, não. Se houver dúvida, eu digo o seguinte: partam para essa solução. No contrato, a questão da resolução dos conflitos será definida em documento apartado. Constando o anexo 1. Anexo 1, forma de relação de conflito.
Opção 1, Poder Judiciário. As partes decidem que nova será do Fórum da Comarca de Florianópolis, renunciando a qualquer. Opção 2, será na Câmara de Arbitragem. Estou simplificando. Quer dizer, a cláusula judicial e a cláusula compromissória. Os dois assinam, acabou, não tem erro. Houve o quê? Manifestação de vontade, que é o mais importante. Não houve instituição compulsória da arbitragem. Para mim, isso supera, inclusive, salvo melhor juízo, me submeto a isso, supera, inclusive, a previsão legislativa do negrito visto próprio. Isso é muito mais, é uma manifestação inequívoca de vontade entre a cláusula judicial ou a cláusula compromissória. Muito interessante, Maia, porque aí você mata qualquer tipo de questionamento, né? Ah, neguinho, não, porque está ali a assinatura específica. Não, outro instrumento, é um outro momento ali. Assinou aqui, assinou. E dá a opção da cláusula de fora e da arbitral. Caramba, então realmente é extraordinário. É muito bom que seja aplicado assim. Excelente, pessoal. Estamos caminhando aí para uma 9h15, né? Eu acho que a gente fez bastante provocativas aí de pergunta nesse caminhar. Então, eu acho que vamos. Felipe, me corrija aí, se eu estou tudo certo, mas eu acho que vamos aí para as proposições finais dos nossos dois palestrantes, né? Para eles poderem aí dar a palavra deles antes que a gente faça o fechamento. É isso, né, Felipe? É isso mesmo. Deixa eu até aproveitar e já fazer mais uma pergunta aqui. Eu sou jornalista e algo que eu vejo que os jornalistas ainda têm dificuldade de entender é sobre a arbitragem, né? Fala de arbitragem, acha que é árbitro de futebol e a FECEMA tem feito um trabalho muito bacana aqui em Santa Catarina, principalmente quando tem o SecMask, né? De a gente divulgar e explicar para a imprensa o que é isso e através da imprensa explicar para a população em geral. Vocês acham que falta essa divulgação nos veículos de comunicação para que todos possam conhecer e entender como é que funciona a arbitragem? Você quer que eu fale primeiro de novo, Gabriel? Toda hora você está batendo a mão. Felipe, eu acho o seguinte: você tocou num ponto importante. Se você vê o veículo de imprensa segmentado, como de fato é, você pega um valor econômico, valor não, mas um diário, uma Folha de São Paulo, ela vai ter o caderno de cidade, política, de economia. Ele está restrito à economia, a matéria sobre arbitragem, quando sai. Acho que todo mundo concorda comigo. Eu acho que falta, sim, a imprensa levar isso, por exemplo, para o caderno de cidades. Condomínio, por exemplo. O condomínio eu tenho uma tese, inclusive, sobre condomínio, gente, vou aproveitar. Nós estamos ainda no tema arbitragem imobiliária. Sabe qual é o maior foco de conflito em condomínio? Chama votação. O sujeito leva a uma assembleia condominial a votação. Nós vamos mudar o salão de festa para academia de ginástica. Metade do condomínio é a favor, metade é contra. Aí leva a votação. O sujeito que vota a favor, ele fica com ódio do que vota contra e vice-versa. Criou-se o fla-flu condominial, tá? E daí para frente você sempre vai ter conflito que vai o cara vai, ele não quis que fizesse a sala de ginástica, agora nós não vamos ter o espaço PET. E assim sucessivamente. Se as pessoas tentassem o instrumento de mediação, por exemplo, não estou falando ainda da arbitragem, não, tá? Mas de mediação, primeiro. E da mediação, que é a cláusula mediável, a cláusula escalonada, eu acho que nós superiria muito isso. Então, ô Felipe, eu acho que a imprensa cabe um papel de levar a mediação e a arbitragem ao cidadão comum, porque ela está levando muito ao empresário, ao advogado, ao gestor. Então, ele tem a informação, mas ele já está aculturado. Então, é o que nós chamamos dos iniciados. Ele já é iniciado. Então, nós precisamos mudar o lugar da imprensa, caderno de cidades, caderno de bairros, por exemplo, até com exemplos práticos. Perfeito, Maia. O que eu vejo, eu lido até com um certo costume com um jornalista,
e vejo que falta, mas não é o conhecimento da arbitragem, é do direito em si, sabe? Há uma, claro que eu não sei como é que é a grade do jornalismo, né? Mas o direito fica muito secundário. Então, quando você leva uma sentença, uma acorda, uma decisão de tribunal superior, você tem que passar de forma extremamente didática, porque também ele vai passar para o público, que é muito amplo, né? Mas eu vejo que, por ver, não, doutor, mas o que quis dizer aqui? Então, eu sempre fico com aquele trabalho de esmiuçar, quiçá arbitragem. Então, como o Maia falou, um valor econômico tem o caderno lá de legislação, né? E aí realmente são jornalistas muito voltados a essa linha, essa dificuldade não terá. Ainda assim, por vezes, quanto à arbitragem, por ser esse nicho mais específico, a gente, por vezes, eu vejo isso. Mas, do mais, a gente tem migalha, Jota, conjura, aí é uma mídia especializada jurídica. Mas um Globo da Vida realmente não tem uma parte lá de direito, de legislação ou nada similar. Vai entrar na economia, às vezes vai com alguma coisinha de política, e aí, porque Tribunal Superior, né, Brasília, sucursal lá de BH, e aí realmente o conhecimento é pouco e cabe ao advogado, né, quem está ali fazendo essa interface, digerir o juridiquês, né? Mas não é. Mas vejo que há essa dificuldade, cabe a nós da comunidade jurídica fazer essa passagem, né? Muito obrigado. Respondida a pergunta. Vamos então para as considerações finais dos doutores. Bom, já que o Gabriel toda hora pede para eu falar primeiro, vou lá, eu, voluntarioso. Ó, muito obrigado, foi muito agradável. Acho que mais do que a informação, Gabriel sempre nos trazendo muito dados. Parabéns, Gabriel, mais uma vez aí. E procuramos aqui trazer exatamente o nossa vida. Eu falo que eu procuro não fazer palestra, porque a gente, eu procuro trazer depoimento, contar realmente o que eu vivi. Vocês podem ter certeza que isso tudo é uma troca de experiência aqui, foi muito bom. Agradeço mais uma vez aí o convite, agradeço ao nosso presidente Joaquim Muniz do CONIMA pela confiança da indicação do nosso nome. E parabéns à FECEMA por mais essa edição, parabéns ao trabalho que tem sido executado, ao Gabriel pela condução primorosa dessa nossa conversa aqui, e o meu companheiro Gabriel Brito também pelo brilhantismo de sua exposição. Muito obrigado e felicidade a todos. Mais uma vez, como inicialmente dito, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nessa 13º seminário SECMASC, né? A FECEMA também, nosso querido Felipe, nosso querido Gabriel, a organização como um todo, o brilho aí, né, de todas as palestras que se seguirão no dia de amanhã. Estarei presente online aí, prestigiando a todos também, temas me interessam. E conte comigo, conte com o Maia ali nos canais de contato, dúvidas que não se sanaram hoje, ou que não puderam ser suscitadas hoje. A gente aí está à disposição e a partir de agora inicia-se, Maia, daqui a pouquinho o dia do aniversário. Então, é dia de comemorar. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. Perfeito. Vou aproveitar, Felipe, fazer aqui minhas considerações. Agradecer aí os dois palestrantes, tanto o Maia quanto o Gabriel. Obrigado aí pelo material enriquecedor que vocês trouxeram e pela sabedoria que vocês compartilharam aí nas respostas, né? Eu, como representante da entidade, né, do Cresci, agradeço aí a oportunidade de estar participando. É um conteúdo que a gente vai levar conosco aí sempre junto. A gente sabe da importância disso e já deixo uma provocativa aí para o presidente Walter, a gente poder também trazer esse tema aí em algum evento aí do Crescer para a gente poder divulgar e também deixo o convite aberto tanto para o Brito quanto para o Maia aí a gente poder fazer isso daí em algum evento do Cresci, tá bom? Então, muito obrigado, um bom evento para todos amanhã e uma excelente noite. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado aos nossos palestrantes. E antes da gente encerrar, eu quero pedir mais um favor para o Gabriel Brito, nosso futuro aniversariante, porque agora a gente vai fazer o sorteio de um livro do Compêndio de Sentenças Arbitrais de Santa Catarina, uma publicação da FECEMA, e que serve também para quem está aprendendo sobre a área e quem quer conhecer um pouco sobre as sentenças arbitrais. São várias sentenças reunidas, e é claro, respeitando a LGPD, sem ter o nome exatamente das partes, mas que com certeza pode contribuir muito para o aprendizado.
E esse sorteio vai ser para todos os inscritos. Por isso, Gabriel, eu peço que você me diga um número de 1 a 489, qualquer número, e aí a gente vai achar Puxa quem que é o ganhador vida. aqui. 228. Pronto. 228. Vou achar então aqui. 228 é a Gisele Winsheimer. Gisele Olha só. Weisheimer, talvez é assim que fala, mas a gente tem o e-mail dela, tem o contato aqui, e a Gisele, então, vai receber o contato da nossa equipe de organização aqui para poder receber esse livro. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado, eu. Muito bacana, gente. Então, amanhã a gente vai ter mais sorteios também para quem vai participar, então fique atento aí. Nós lembramos também que os certificados de participação do evento, eles vão ser enviados após o encerramento total do 13º SecMask, e é importante você estar inscrito. Se você assistiu hoje aqui e não estava inscrito, acesse o site fecema.org.br e lá você consegue então fazer a sua inscrição, porque o certificado vai ser enviado para o seu e-mail. Amanhã nós teremos o nosso segundo dia de evento. Começa às 8h30, nós teremos palestras às 8h30 e depois mais 2 workshops ao longo da sexta-feira. Esse evento ele conta com o patrocínio master da SEMAGE, a Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville, e também da Adam Tecnologia. Gostaríamos também de aproveitar esse momento para relembrar que a FECEMA ela recebe filiação de câmeras de mediação e arbitragem e também de pessoas físicas, árbitros, mediadores e conciliadores de todo o Brasil. Para isso é só você fazer o acesso ao nosso site e pegar as informações. Além disso, você vai também estar contribuindo aí para a disseminação dos MASCs. A FECEMA também produz diversos conteúdos relacionados aos MASCs, além do livro que eu acabei de citar e que a gente fez o sorteio. A gente também tem, por exemplo, a Revista Catarinense de Solução de Conflitos. São várias edições que estão à disposição gratuitamente para você baixar no nosso site. Obrigado a todos pela atenção, uma excelente noite de quinta-feira, e amanhã, 8h30, a gente se encontra aqui novamente. Boa noite, gente.